terminar então a nossa sessão 3, capítulo 2, a gente está estudando sobre a Trindade. Meu objetivo é terminar essa sessão hoje, para a gente já no próximo domingo, se Deus quiser, partir para o capítulo 3, tá? Então, vamos dar uma lida. Eu coloquei ali, não sei se vai... Obrigado, Marcos. Não sei se dá para todos lerem. O pessoal aí atrás está conseguindo me ouvir bem? A gente vai ler aqui a nossa sessão, vamos orar e a gente inicia o nosso estudo, tá? Vou fazer uma oração para a gente começar. Santo Deus, eterno Pai, bondoso, misericordioso, te damos graças, ó Pai, pela bênção que é estarmos, ó Pai, ao redor da Tua Palavra e pela certeza que temos do fato de que o Senhor está conosco, ó Pai, em espírito e age em nós através da pregação da Tua Palavra, através da exposição da Tua verdade, Senhor. Esteja conosco mais uma vez essa manhã, assim como Tu estiveste conosco agora na exposição. Nos ajuda, Senhor, a compreender a Tua Palavra, a amar a Tua Palavra e viver por ela, Senhor. É o que te pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Bom, a nossa sessão 3 diz o seguinte: na unidade da divindade, há 3 pessoas de uma mesma substância, poder e eternidade. Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. A gente viu na semana passada essa parte da sessão 3. Agora a gente vai finalizar a partir daqui. O Pai não é de ninguém, não é gerado nem procedente. O Filho é eternamente gerado do Pai e o Espírito Santo é eternamente procedente do Pai e do Filho. Então, apenas recapitulando o que a gente viu nas sessões passadas e até na aula passada, nós contemplamos um pouco dos atributos de Deus, vimos seu poder, sua glória, sua majestade, o fato dele ser incompreensível. Isso é importante quando a gente estuda os atributos de Deus, a sua soberania, por exemplo, né? O fato dele não ter início, não ter fim, ser um Deus eterno, né? A gente viu também a questão da progressão da revelação, no sentido de mostrar na palavra o ser de Deus. Então a gente viu lá no Gênesis o Senhor Deus se revelando na criação, Gênesis 3, capítulo 3, versículo 15, falando sobre a promessa de Cristo, e a gente terminou no Novo Testamento, que joga à luz a Trindade, né? E no Apocalipse também, mostrando as 3 pessoas da Trindade trabalhando em serviço do povo de Deus na eleição, tá? E a partir de agora, nessa segunda parte da sessão, é bom a gente recapitular algumas coisas antes da gente iniciar o estudo em si. Como a gente já viu, o Senhor Deus, ele é incompreensível, né? E ele se revela na sua palavra, e aquilo que é revelado a respeito da sua pessoa deve ser alvo da nossa meditação e adoração, mas é como se fosse um iceberg, né? Nós só podemos ver aquilo que é revelado nas Escrituras, mas o Senhor Deus, no seu ser, é muito mais do que aquilo que vemos superficialmente, né? E nesse sentido, essa revelação ela é suficiente do ser de Deus na sua palavra, para que nós possamos conhecê-lo, adorá-lo, servi-lo e pregá-lo da maneira como ele requer de nós, tá? E é importante a gente destacar isso. A gente já viu também na sessão, no capítulo 1, que as Escrituras, isso é importante, elas não foram escritas para os anjos, ela não foi escrita para Satanás, ou ela não foi escrita por Deus, pelo próprio Deus, para que ele contemplasse a sua glória, mas ela foi escrita para nós, homens, tá? Isso é extremamente significante, é importante para a gente entender essas expressões que a gente vai estudar aqui hoje, tá? Então, a Bíblia foi escrita para nós homens, para que nós tenhamos comunhão com o Senhor Deus, a partir da maneira como ele se revela, tá? Em outras palavras, tudo que está escrito nas Escrituras, isso inclui o ser de Deus, deve ser entendido a partir da perspectiva da história da redenção. E é exatamente assim que a gente vê na Escritura, né? No Éden, a gente vê o Deus Pai se revelando, criando todas as coisas, dando mandamento a Adão. A partir da queda, como eu já citei, o Filho é prometido, e aí você tem os profetas apontando para a pessoa do Filho que viria. Quando o Filho vem, ele vive perfeitamente, ele morre, ressurge, e antes de morrer e ressurgir, ele promete
o Espírito Santo de Deus. E é nessa perspectiva que a gente deve entender essas palavras de o Pai não é de ninguém, no sentido da revelação, né, daquilo que nos é revelado do ser de Deus na sua maneira de operar. O Pai não é de ninguém, não é nem gerado nem procedente. O Filho é eternamente gerado do Pai, e o Espírito Santo é eternamente procedente do Pai e do Filho. Então, de maneira resumida, como a gente viu até agora, o Pai planeja, o Filho executa e o Espírito aplica. E é essa progressão que a gente vê na Escritura, né? E prestem atenção nessa frase, meus irmãos, isso é importante. Essa ordem da Trindade é uma ordem que está relacionada à subsistência do ser de Deus e da sua maneira de operar no meio do seu povo. Isso vai ficar um pouco mais claro para a gente à medida em que a gente for estudando essa verdade, tá? Então, por meio da Trindade, das Escrituras, nós temos o desenvolvimento da história da redenção, e a partir daí o Senhor Deus vai revelando a si mesmo e aos seus atributos. Abram comigo 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Nós já vimos a Trindade, como eu falei, né, na aula passada, no Antigo Testamento, as promessas, o anjo do Senhor sendo revelado, né, o Espírito do Pai, o Espírito do Filho. E agora vimos também o Novo Testamento lançando luz a essas verdades que foram um pouco embrionárias no Antigo Testamento. E esse texto de 1 Pedro 1, versículo 2 é extremamente trinitário, e é muito interessante a maneira como o Senhor se revela a nós como um Deus trino, porque é como eu falei, Ele revela a si na sua maneira de operar no meio de Deus, do povo. E como Ele opera? Através do Pai escolhendo, através do Filho executando e através do Espírito aplicando. E a gente vê essa verdade aqui, esse fato aqui nesse texto. Eleitos, 1 Pedro capítulo 1, versículo 2, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, o Senhor Deus promulgando todas as coisas, o Pai promulgando todas as coisas, em santificação do Espírito, aquele que aplica para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, aquele que faz toda a obra da redenção. Então, a forma da revelação de cada pessoa da Trindade está ligado, sim, à forma de operação. Nesse sentido, a gente entra na primeira parte, né? Eu não vou me alongar muito nessa questão do Pai não ser gerado por ninguém. Espero que tenha ficado claro que a gente deve entender essa verdade nesse sentido, da revelação. E o Pai se revelando, o Pai se revelando nas Escrituras como aquele que decreta todas as coisas. Nós vimos também a Trindade no Gênesis, né? A palavra dando ordem, o sopro do Espírito lá no primeiro capítulo, mas a gente tem essa ordem, e mais uma vez a gente vai rever isso, do Pai presente prometendo o Filho presente prometendo o Espírito, e é nesse sentido que a gente precisa entender essas palavras, tá? Então, eterna geração do Filho como a segunda pessoa da Trindade. O puritano Abrakel, ele diz que é propriedade pessoal da primeira pessoa da Trindade gerar a segunda pessoa, e a segunda pessoa deve ser gerada de uma maneira totalmente congruente com o caráter perfeito de Deus. Então, como eu disse, né, a Escritura usa essa palavra de geração, e a gente vai citar um texto que fala sobre isso, de maneira que melhor expressa a operação divina. Ela denota não apenas uma relação do Pai com o Filho, mas a operação do Pai de enviar o seu Filho ao mundo para morrer por nós. Abram aí Hebreus capítulo 1. Os ar-condicionados estão funcionando? Por isso. Foi? Obrigado. Hebreus capítulo 1, versículos de 5 a 8. Diz o seguinte a palavra do Senhor: pois a qual dos anjos disse jamais,
Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Essa expressão, hoje te gerei, ela não implica no fato de que o Senhor Jesus ele teve um início, muito pelo contrário. Esse hoje aqui se refere ao hoje da eternidade passada, a gente viu isso nas aulas anteriores. E o versículo 8, ele explica isso. Versículo 8 de Hebreus 1, mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e o cetro de equidade é o cetro do seu reino. Então, a gente deve se apegar a esse fato, né? A terminologia usada, ela significa não só a relação do filho com relação ao pai, o fato de que ele procede do pai no sentido de que ele é o próprio Deus, mas também que o fato dele ser gerado está ligado à sua maneira de operação. Foi necessário que o filho se fizesse carne para habitar entre nós, né? Que um homem assumisse o nosso lugar, mas esse homem só poderia ser alguém da própria natureza do Senhor Deus, e por isso que Jesus Cristo abdica da sua própria glória para se fazer carne e habitar entre nós. E aí a gente vê como essa terminologia ela é extremamente significativa nas Escrituras, e a gente vai ver essa diferenciação, porque de certa forma os anjos também são filhos de Deus, os homens, criaturas, também são filhos de Deus, mas essa filiação do pai com relação do filho com relação ao pai é diferente, e é isso que a gente vai ver a partir de agora. Textos como Mateus capítulo 28, versículo 19, o autor sagrado ele põe o pai e o filho no mesmo patamar, em nome do Pai, do Filho, em João 5:20, 2 João 3, graça e misericórdia, Pai, sejam convosco da parte de Deus Pai e da parte do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai. E só para ratificar isso que a gente vem falando, né? Às vezes a gente olha para essa relação que a gente tem de pai com filho, e a gente acha que essa é a referência. Na verdade, pelo fato de o Senhor Deus ser a fonte de todas as coisas, Ele deve ser a fonte, inclusive, dessa nossa relação. E a gente vai ver isso na aplicação, no sentido de que a nossa relação, por exemplo, de pais com filhos, ela deve refletir em unidade, por exemplo, a relação nossa de pais com os nossos filhos. E a gente vai entender isso mais para frente também. Então essas palavras, né, do Filho de Deus, né, se referindo à segunda pessoa da Trindade, elas transmitem, como eu já falei, não só uma relação específica, mas a certeza de que o Pai gerou o Filho e o Filho foi gerado pelo Pai, né? E como eu já citei, anjos são ditos nas Escrituras como sendo filhos de Deus. Nós somos chamados filhos de Deus, e o Senhor Jesus Cristo também é chamado Filho de Deus, mas estamos no mesmo patamar, vamos dizer assim? Vamos ver o que as Escrituras dizem a respeito disso. Hebreus capítulo 1, versículo 5, o texto que a gente já leu, com referência a isso, o apóstolo declara: pois a qual dos anjos disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei? Lembrem-se da explicação da geração que eu dei agora, se referindo à eternidade da segunda pessoa da Trindade. Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 8, diz que o Senhor Jesus Cristo é chamado de Filho de Deus por excelência. Você não tem essa terminologia para nenhuma das outras criaturas. O Senhor Jesus Cristo é o próprio Deus, por isso que Ele é chamado dessa forma. Romanos 8, capítulo 32, diz que aquele que não poupou o seu próprio Filho, esse próprio Filho aqui é indicativo de sua filiação por geração, e portanto ele é igual a Deus. Temos textos nas Escrituras como João capítulo 1, versículo 14, que se refere ao Senhor Jesus Cristo como a glória do unigênito do Pai. E é interessante a gente pensar nos relatos que a gente tem nos Evangelhos, porque alguns diálogos do Senhor Jesus com os fariseus e os escribas, ele diz que ele era o Filho de Deus, e o que os fariseus faziam?
pegavam em pedras para atacar nele, porque entendiam que essa expressão significava que ele era o próprio Deus e que ele era eternamente gerado. Colossenses capítulo 1, versículo 15 diz que o Senhor Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Mais uma vez aí a geração eterna sendo destacada. E o último texto que eu gostaria de citar, abram aí Provérbios capítulo 8, versículo 24. Eu fui gerado quando não havia fontes de abundância de água. Quando não havia tempo, o Filho estava lá, eternamente gerado. Ou como dizem os nossos credos, Deus de Deus, o Filho é o próprio Deus. E no sentido da ótica da revelação, ele procede eternamente da primeira pessoa da Trindade. Mais uma vez, o puritano Abráquio, ele diz o seguinte: Jesus Cristo é o Filho do Pai, sua filiação sendo infinitamente diferente dos anjos e dos crentes. Ele é o próprio unigênito, primogênito e eternamente gerado, Filho de Deus por excelência. Em resumo, meus irmãos, esse termo pode estar se referindo não só como aquele que foi antes da fundação do mundo, designado para se fazer carne e habitar entre nós, mas é também um termo para proclamar a maior verdade da história da humanidade, que o Senhor Deus se fez homem. E nesses dois sentidos a gente deve entender essa verdade. O Senhor Jesus Cristo foi concebido por obra do Espírito Santo, nascendo da Virgem Maria, sendo o Cristo o próprio Deus. Mas em segundo lugar, a gente vê na nossa confissão que o Espírito procede não apenas do Pai, mas do Filho também, né? Mais uma vez, o Abráquio, excelente teólogo, pastor do século XVI, ele diz que essas palavras são usadas para descrever também o ser de Deus, mas como a gente já viu, a maneira como o Espírito Santo opera. O Filho procede do Pai por meio da geração eterna, e o Espírito Santo procede do Pai e do Filho de uma maneira que pode ser descrita como o sopro. E a gente tem isso nas Escrituras, né? O Espírito Santo, a palavra usada no grego e no hebraico dá a ideia de soprar. Essa palavra é usada para se referir à pessoa do Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade, e é usada também para se referir ao modo de operação do Espírito Santo. Jó capítulo 33, versículo 4, o Espírito Santo é chamado de o sopro do Todo-Poderoso, é a terceira pessoa da Trindade. Salmo 33, versículo 6 diz que do sopro da sua boca, a palavra no original ali faz referência à terceira pessoa da Trindade. Abram comigo, por gentileza, João capítulo 3, versículo 8. Essa palavra é usada não apenas para fazer referência ao ser, mas também ao modo de operação. Como a gente viu na aula passada, o Espírito Santo é aquele que dá o novo nascimento aos cristãos. João 3, versículo 8: o vento sopra onde quer, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E o Senhor Jesus Cristo, ele se valeu dessa expressão. Lá em João capítulo 20, ele diz: soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Quando falamos da pessoa do Espírito, devemos nos lembrar do que vimos antes, né? Dessa ordem da Trindade que está relacionada à atividade na história da revelação. O Pai executa, o Pai decreta, é o promulgador, o Filho executa e o Espírito Santo aplica. Essa procedência, ela é provada nas Escrituras.
Gálatas, abram esse texto por gentileza, capítulo 4, versículo 6. Nós já vimos esse texto na aula anterior. Gálatas 4, versículo 6. E porque vós sois filhos de Deus, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Romanos capítulo 8, versículo 9, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Filipenses capítulo 1, versículo 19, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. O teólogo holandês Petrus van Maastricht, ele diz o seguinte a respeito dessa frase aí da confissão. Ele diz: se o Espírito procede unicamente do Pai e não também do Filho, nenhum desses versículos pode ser explicado de maneira convincente. Aqui ele está fazendo referência a uma discussão teológica do quarto século, que inclusive dividiu a igreja ocidental e oriental. A igreja oriental defendia que a pessoa do Espírito Santo ela só procedia do Pai e não do Filho. E como cremos e como a nossa confissão crê que é assim que as Escrituras dizem, o Espírito Santo procede tanto do Pai quanto do Filho. Por isso ele faz essa referência. Ele ainda diz, ele é chamado de Espírito da boca do Senhor Jesus, em 2 Tessalonicenses 2,8. Da mesma forma que no Salmo, como eu já citei, ele é chamado de Espírito da boca do Pai. O Pai envia o Espírito em nome de Cristo, né? Aí a gente lembra daquele texto de João 14, versículo 26. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, esse é o Senhor Jesus Cristo falando, tá? A quem o Pai enviará em meu nome. Todos esses textos revelam, descrevem a relação eterna, imutável entre as três pessoas da Trindade. Um ser que subsiste em três pessoas. E o Filho envia o Espírito para aplicar a obra que ele fez. Abram aí João 16, versículo 7. João capítulo 16, versículo 7. E abram também João 20, 22. João 16, 7 e João 20, 22. João 16, 7, mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá ao Senhor Jesus Cristo aí, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou enviarei. O Espírito é enviado pelo Pai, mas é enviado também pela segunda pessoa da Trindade. João 20, 22, e havendo dito isso, esse texto acho que a gente já citou, né? Soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aí a segunda pessoa da Trindade enviando o Espírito Santo. Ou Provérbios capítulo 1, versículo 23, que faz referência a essa realidade. Atentai para a minha repreensão, eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu Espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Antes de fazer mais uma citação de Abráquio, abram aí Lucas capítulo 24, versículo 49. O último texto que ratifica essa verdade. O Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Lucas 24, versículo 49. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Que poder é esse? É o todo-poderoso Deus, Espírito Santo. Abráquio diz: pois mesmo o envio do Espírito Santo dentro do tempo, embora não seja o tempo da procissão eterna, se referindo a Jesus Cristo, tem suas bases na origem e na ordem das pessoas. Aquilo que eu citei, né, da história da revelação se desenvolvendo, e nisso o Senhor Deus, nas três pessoas, se revelando também. Por isso, o Pai não é enviado de ninguém, porque ele não provém de ninguém senão de si mesmo.
O Filho é enviado pelo Pai porque Ele é do Pai, e da mesma forma o Espírito Santo é enviado por ambos. Percebam que interessante, o fato de Deus não proceder de ninguém prova que Ele é o próprio Eu Sou, e é o que a gente vê no Gênesis. O fato do Filho proceder do Pai, como a gente já viu, também prova o fato de que o Senhor Jesus Cristo é Deus, segunda pessoa da Trindade. E o fato de o Espírito Santo ser enviado pelo Pai, ser enviado pelo Filho, prova também a divindade do Espírito Santo. 3 pessoas na Trindade e um único Deus. Mais uma vez a gente percebe, né? As Escrituras estão abarrotadas de exemplo da Trindade, né? É uma grande ultraje aqueles que dizem, né? Aquelas seitas que negam o objeto da nossa fé, o próprio Deus, a Trindade. Por isso que essas pessoas devem ser rejeitadas e não consideradas como nossas irmãs, porque elas rejeitam a verdade mais fundamental, verdades a respeito do nosso Criador, do nosso Redentor, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O último texto, antes da gente partir para a aplicação, João capítulo 16, versículos de 13 a 15. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que eu vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Ou seja, o Filho foi gerado eternamente pelo Pai, o Espírito procede do Pai e do Filho. Como podemos aplicar essa verdade, meus irmãos, na nossa vida como cristãos? Eu gostaria de fazer 3 aplicações rápidas aqui. Abram aí Efésios capítulo 2, versículo 18. Efésios 2, versículo 18. Olha a doutrina da Trindade sendo colocada no centro da doutrina da salvação. Porque por Ele, por Cristo, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Edward Reynolds diz que não podemos compreender a Trindade de fato, a não ser que experimentemos a Trindade na nossa vida, através da operação do Senhor Deus em nós. Por isso, esse conhecimento a respeito da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, deve nos fazer desenvolver uma piedade trinitária. Nós devemos nos lembrar dessas verdades que lemos agora, e essas verdades, elas devem nos fazer viver uma vida em obediência, sabendo que o Pai que nos chamou entregou o seu Filho e nos dá o seu Espírito para que vençamos o pecado. Isso é extremamente aplicável à nossa vida. O Pai criou o mundo através da palavra e o Espírito trouxe ordem à criação. O Pai enviou o Filho que se fez carne e o Espírito uniu as 2 naturezas de Cristo no ventre. Cristo é chamado de Deus invisível. O Espírito de Deus restaura essa imagem em nós, nos conformando à sua imagem. Isso é extremamente aplicável, porque nós precisamos inclusive saber orar como convém ao Pai, em nome do Filho, pelo Espírito Santo. Como nós vamos saber o que pedir, a quem pedir, se não conhecemos o nosso Deus, se não conhecemos a sua obra, se não conhecemos o Pai soberano, o Filho soberano, que
que dá a sua própria vida por nós, o Espírito que nos dá força para vencer os nossos pecados. E deixe-me meditar a respeito disso também. Essa doutrina ela é extremamente consoladora para nós cristãos que lutamos contra os nossos pecados, porque ela nos dá a certeza de que nós não venceremos o pecado e não vamos vencer, mas o Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Ele planejou uma obra maravilhosa pelo Filho e aplica em nós pelo Espírito Santo. E por isso, diante daqueles pecados mais grotescos e que nós já estamos, nos sentimos vencidos, nós sabemos, não temos condições de vencer, nós podemos clamar: Abba, Pai, em nome de Cristo, Espírito, age em mim, muda o meu coração. Essa verdade ela é extremamente aplicável a nós, meus irmãos, e a nossa vida ela deve mudar a partir desse conhecimento. O Senhor Deus, Ele é a primeira pessoa da Trindade, né? Lá em Efésios 2, versículo 19, diz que a igreja é a casa de Deus. Ao mesmo tempo que 1 Coríntios 12 diz que a igreja é o corpo de Cristo. Em 1 Coríntios 3 diz que a igreja é o templo do Espírito Santo. E é aí que a gente entra no nosso segundo ponto de aplicação. A natureza triuna de Deus estabelece a unidade e a diversidade dentro da igreja. As Escrituras nos ordenam para que sejamos imitadores do Filho, mas não nos devemos nos limitar somente a isso, não no sentido de que isso não é suficiente, isso é suficiente, mas à medida em que conhecemos a Trindade, devemos extrair o que o Senhor Deus no seu ser tem a nos ensinar a partir dessa unidade. Abram comigo Atos capítulo 4, versículo 32. O Deus triuno é o padrão de unidade na igreja. Atos 32 diz o seguinte: da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Qual é a nossa referência de unidade? Qual é a referência de unidade no casamento? Efésios 5 explica para a gente. É o próprio Deus. Assim também é na igreja. Nós devemos ser unidos nas nossas afeições, quando estudamos, quando oramos. Por isso que compartilhamos as nossas orações no momento de oração. Nós lutamos juntos pela mesma fé, pela mesma verdade, baseados num Deus que é triuno. E é nesse sentido que nós devemos nos unir de um só coração, uma só alma, e a nossa referência é o Senhor Deus. Abram 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. Coríntios capítulo 1, versículo 10. Rogo-vos, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Qual é a nossa referência de unidade? A Trindade. Imagina, é até blasfemo pensar nisso, imagina a Trindade dividida. Impossível. Por isso, divisões, contendas, falta de uniformidade é intolerável no meio da igreja, porque o Senhor Deus triuno é a nossa referência de unidade. Em segundo lugar, a Trindade é nosso padrão de diversidade na igreja. Olhamos para a diversidade de pessoas na Trindade e devemos nos espelhar nela. Abram aí Efésios capítulo 4, versículos de 1 a 7. Efésios capítulo 4, de 1 a 7.
Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis do modo digno da vocação a que fostes chamados. A igreja deve refletir a pluralidade das pessoas na Trindade através da diversidade dos seus membros, da diversidade dos dons. A gente está aí à beira de eleições para presbítero, de eleições para diácono, e por muitas vezes isso não acontece só no meio da liderança, pode acontecer no meio das mulheres. Cada um tem o seu dom e o Senhor Deus chama cada um para desempenhar essa vocação pela qual nós fomos chamados. E se nós permitirmos que inveja, ciúme, contendas tomem lugar nesse sentido, a gente vai estar deixando de refletir como igreja o caráter triuno de Deus, tanto na unidade quanto na diversidade. Nós somos chamados para refletir o glorioso ser de Deus através da unidade e através da diversidade de dons. E é interessante a gente pensar nisso, nessa questão da diversidade de dons, né? Olha o que o Senhor Jesus Cristo fez. Ele não só se fez carne, mas a gente tem um relato nas Escrituras em que ele lava os pés dos discípulos. Aquele era o papel do escravo mais desprezível, que não servia para nada. E naquela época as pessoas andavam descalças, então quando elas chegavam nas casas dos outros, aquele escravo imprestável, ele lavava os pés das pessoas antes que elas entrassem em casa. O Senhor Deus não só fez questão, né, de se fazer homem, mas ele fez questão de se fazer maldição, e o pior dos homens, por amor ao seu povo. E a gente deixa que o orgulho, a inveja entrem no meio do povo de Deus e destrua a nossa unidade, e ignoramos os dons que o Senhor Deus nos dá, porque cremos que aquilo que nós achamos melhor para nós, ou que é a nossa vocação, é aquilo que devemos fazer, nem que rompamos a unidade da igreja. Em terceiro lugar, meus irmãos, última aplicação, a doutrina da Trindade, ela fortalece a nossa fé. Eu sempre brinco com meu avô. Cadê ele? Está aí? Meu avô, não sei se está aí. Eu sempre brinco com ele porque quando eu nasci foi exatamente o ano dele de aposentadoria. Aí ele brinca comigo: não, porque eu tenho mais tempo de aposentado do que de contribuição e tudo mais. Eu falo: eu estou doido para chegar nessa fase. E é interessante isso porque na aposentadoria, qual que é a ideia? A gente trabalha a vida inteira e a partir do momento que a gente se aposenta, a gente goza dos frutos do nosso trabalho. Com a Trindade não é assim. O homem não tem absolutamente nenhuma relevância, nenhum poder, nenhuma influência para a sua salvação. O Senhor Deus trabalha através das 3 pessoas e nós gozamos desse benefício sem qualquer esforço. E não há verdade mais consoladora para nós cristãos do que o fato do Pai triuno nos servir, nos salvar como povo de propriedade exclusiva sua. Ou seja, o Pai que nos escolheu antes da fundação do mundo não vai nos deixar escorregar de sua mão, porque assim ele decretou antes da fundação do mundo. O Filho não irá perder o fruto de seu penoso trabalho, pelo qual o Pai designou a ele. E o Espírito não permitirá que o trabalho do Pai e do Filho seja em vão, e aplicará eficazmente a obra em nossas vidas. Nossa fé deve repousar nessa gloriosa verdade, nesse glorioso Deus. Não temos o que temer, porque o Senhor Deus é aquele que nos guarda. Meus irmãos, acabamos por aqui a nossa sessão 3, e eu estava até comentando com os irmãos aí, a vontade que tem é de você sair do que está só aqui na confissão, porque tem tanta coisa. A Escritura é fonte inesgotável de conhecimento, e o Senhor Deus,
apesar de nós não conhecermos nem metade do seu ser, o Senhor Deus se revela em muito a sua glória, a sua obra nas Escrituras. Então meu desejo é que a gente não pare por aqui, a gente se aprofunde nesse conhecimento, para que principalmente o Espírito Santo possa agir em nossos corações, para que vejamos a face do nosso Redentor em breve. Vamos orar? Santo Deus, Pai de bondade, te damos graças pelo teu Filho, Jesus Cristo, pela obra maravilhosa e suficiente na cruz, que nos dá a certeza de que a morte é só o início de um deleite eterno na presença do nosso Salvador. Obrigado pelo teu Espírito, porque ele testifica que somos filhos de Deus, e ele nos dá forças, ó Pai, para lutar contra pecado, contra a carne, contra o mundo, coisas que são para nós invencíveis, Senhor Deus. Obrigado pela obra da regeneração do Espírito. Obrigado, Senhor Deus, pelo Filho Jesus Cristo, nosso Salvador. Obrigado, Pai, porque antes da fundação do mundo, o Senhor nos escolheu para sermos teu povo. Enche os nossos corações com essa verdade, Pai. Muda as nossas vidas com o teu ser, com o conhecimento do teu ser, Pai. E nos faz cada dia mais, pelo teu Filho, semelhantes, pelo teu Espírito, semelhantes ao teu Filho. É o que te pedimos no nome santo de Jesus. Amém.